Pessoal, então, acredito que muitos dos que estão aqui na live que vão estar já conheçam já o nosso amigo Léo de longa data já, né? Já é nosso companheiro aí da Casa do Caminho há mais de 30 anos, Léo. Que eu estou em patrocínio tem exatamente 20 anos. 20 anos, então estamos firmes há 20 É, anos aí. Para os nossos amigos de fora aí que tornaram nossos amigos nos últimos meses aí, esse é o nosso companheiro Leonardo Canto, que está com a gente lá na Casa do Caminho, tem 20 anos aí já. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre família, que é um assunto sempre muito... eu costumo falar que é um assunto que cabe para todos nós, né? Porque todos nós temos família, todos nós somos e todos nós precisamos ser mais verdade. ainda, né? E para a gente dar início aí hoje, então, vamos fazer a nossa prece aí, né? Para a gente se conectar com o alto. Então, como de hábito aí, vamos fechar os nossos olhos do corpo, abrirmos nossos olhos do espírito, conectar com os amigos de luz que vêm até o nosso encontro, aos espíritos que se incumbem desse estudo, que todas as segundas, quintas e domingos venham até o nosso encontro, para que nos instruam, capacitem. E hoje, especialmente, Deus, somos gratos pela chance da vida, pela nova chance da vida que nos destes através das nossas famílias, pois nelas podemos ter a chance de aprender a amar, reparar nossas falhas, aprender e ensinar, perdoar e sermos perdoados. Sabemos que seu amor se faz em todos nós e continuamos a rogar a sua luz em cada um de nossos lares, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Amigo Léo, a palavra é toda sua. Seja bem-vindo mais uma vez. E qualquer coisa, estamos aí à sua disposição, ok? Obrigado, Augusto. Uma boa noite a todos os que vão nos acompanhar aí no desenvolvimento do raciocínio. É uma alegria e confesso que é a primeira vez que eu estou nessa experiência que o Augusto me convidou. E é lógico que ao longo de muitos anos nós temos feito um trabalho de divulgação, de exposição doutrinária, mas sempre uma novidade é diferente. Então, caso ocorra aí alguma dificuldade, alguma diferença, alguma situação que eu não controle, o Augusto aí vai me ajudar, vai me apoiar. Estamos aqui para Sou isso. grato a tudo que temos ao nosso redor e, como você disse, a família é ponto importante, né, da nossa existência, porque todos nós temos uma família. Vimos aqui, Augusto, e à medida que eu estiver lendo aqui, eu sempre gosto de ter uma colinha para que o assunto não se divague tanto assim. Mas no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, e a psicografia do Chico, o benfeitor Clarencio, ele expõe uma situação sobre a família que é muito bacana. Ele diz assim: a família espiritual é uma constelação de inteligências cujos membros estão na terra e nos céus. Ele diz que aquele que já pode ver mais um pouco auxilia a visão daquele que ainda se encontra em luta por desvencilhar-se da própria cegueira. Todos nós, por mais baixo nos revelemos na escala da evolução, possuímos não longe de nós alguém que nos ama a impelir-nos para a elevação. Isso podemos verificar nos círculos da matéria mais densa. Temos constantemente corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem. Então, Clarencio, ele vem nos trazer nesse livro, que é uma belíssima contribuição, né, de André Luiz para nós todos aqui, isso que ele chama de constelação de inteligências. E o tema que nós escolhemos, que foi proposto, a família como agente educadora do espírito, nós vamos lembrar que o espírito, ele é o ser imortal. Ele vai se classificando dentro da sua evolução, dentro da sua capacidade de entendimento, de elucubração, de sentimento, de tudo aquilo que faz com que nós possamos um dia
termos uma capacidade de entender a máxima do Cristo: amor ao próximo. À medida que nós escolhemos a vivência nas nossas famílias, e nós vamos tentar desenvolver o tema em torno desse assunto, para que a gente veja o seguinte: a grande proposta desse tema, dessa ideia de ser um agente, né? O que é um agente? É aquele que promove, aquele que faz a ponte, aquele que intermedia. Então, a família, ela é a intermediadora da educação do espírito. De fato, muitos, e alguns até imaginam, que eu não, né, vamos falar um pouco disso à frente, mas alguns imaginam assim: eu não me sinto confortável na minha família. Eu não me encaixo nessa família. Bom, dentro da visão imortalista, dentro da visão da reencarnação, nós vamos acompanhar o raciocínio dos benfeitores a nos ajudar, a nos auxiliar a entender que nós estamos com as pessoas com quem necessitamos. Tanto para sermos auxiliados, quanto para auxiliar. Clarencio diz que temos constantemente corações que nos devotam estima e se consagram ao nosso bem. Então, pai e mãe, se somos o primeiro filho, ou do meio, ou do fim, o último, o caçula, todos nós que tratamos desse assunto na Terra, quando somos aqui acolhidos, nós de imediato sabemos que fomos acolhidos por alguém que se consagra ao nosso bem. Então, é importante nós dizermos e afirmarmos que aonde existem espíritos que se unem dentro de uma família, pelos laços consanguíneos, naturalmente, né? E o Evangelho vai nos ajudar a entender sobre as famílias de manutenção, né? Tanto na terra consanguíneo quanto no campo da espiritualidade. André Luiz vai dizer nesse livro para a gente, através de Clarencio, que todos temos um denominador comum. A família é um denominador comum, se podemos ler como a evolução moral. Vamos evoluir, poderíamos dizer assim, materialmente, com mais facilidade ou não, mas a família é a ponte, a família é esse agente educador, não é? Kardec, quando recebe a orientação dos benfeitores nas obras da codificação, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, no item 8, nos é dito que nós temos duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias dos laços corporais. Ele diz que as primeiras dos laços espirituais se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações das almas. A segunda, as dos laços corporais, são frágeis como a matéria. Se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Quando eu estava estudando aqui, preparando, eu fiz uma pergunta que eu acho que cabe aqui a gente perguntar a nós mesmos assim. Qual é o meu laço? É o laço de uma purificação, de perpetuação? Ou eu estou me enquadrando naquelas que são os dos laços da matéria, frágeis? Eu preciso pensar nisso. Eu preciso fazer uma análise que me auxilie a compreender que eu estou numa família que é conforme a minha necessidade, conforme a minha evolução, e já repetindo, ou eu vim para ajudar, ou eu vim para ser ajudado, não é? Foi o que Jesus quis tornar compreensível quando, nesse capítulo
14 do item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer lá no questionamento que ele recebe, quando eles dizem, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus diz que a mãe, os irmãos, a sua família, são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Jesus amplia essa visão da espiritualidade sobre a família. Jesus toca para nós uma nova ideia que é para que a gente possa entender que todos que fazemos a vontade de nosso Pai que está nos céus, somos irmãos, pais, mães, uns dos outros. Porque hoje é muito interessante que ao se perpetuar esse laço, esse elo de afetividade, aonde nós construímos dia a dia, ao desencarnarmos, estaremos de novo no plano espiritual unidos à nossa família. Então, qual família real gostaríamos? Se eu apostar que eu estou numa família agora, com essa fragilidade da matéria, onde eu posso conviver com os meus irmãos, com os meus pais, com os meus filhos, netos, por 50, 60, 70, não mais que 100 anos, talvez, 100 e poucos anos, dependendo da necessidade reencarnatória de cada um de nós. O que é ou qual tempo é esse na nossa imortalidade? E hoje, nas nossas relações desse campo de afetividade, hoje eu vim filho dos meus pais, amanhã eu posso recebê-los como filhos, como os netos, poderemos conviver, né, por o laço das afetividades no campo da nossa espiritualidade, da nossa condição, até voltemos com um longo prazo de reencontro. O grande detalhe para nós hoje, né, Kardec oportuniza um esclarecimento através dos espíritos superiores que nos ajuda em muito. Ele diz assim, lá no capítulo 4 do item 13 do Evangelho: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Olha que bacana isso, né? Como os espíritos podem nos ajudar em dizer que somos espíritos simpáticos. Né? Clarencio nos disse ali que a família é uma constelação de simpatias, de aproximação, de espíritos ligados uns aos outros. E quando diz constelação, é uma expressão para que a gente entenda, né, o quanto de estrelas, planetas, sóis, galáxias temos. A gente vê que Kardec vai dizer que em alguns momentos pode acontecer que os espíritos que se unem numa mesma família sejam estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um antagonismo, que aí lhe serve de provação. Então, mais uma vez, nós poderíamos entender que a experiência da família é uma experiência que nos deixa, quando dessa visão, para que a gente possa entender e aceitar, que sendo simpáticos uns aos outros, eu me sinto confortável, eu me sinto bem, eu sou acolhido. Né? Quem de nós não tem essa experiência na nossa vida, na nossa família? De nos tornarmos e sermos simpáticos com as pessoas que estão dentro da nossa casa. Mas não existem aqueles que também são um pouco, né, de antagonismos? Aqueles espíritos que se votam, né, na antipatia. Agora, o fato de existir a antipatia, o antagonismo de ideias, não significa que seja assim que deva ser permanecido, que seja assim que deve ser construído. A experiência entre os laços da família, para que as tornemos cada vez mais duráveis no plano espiritual,
é que possamos vencer a antipatia e o antagonismo na busca de uma solução comum. Porque é para isso que nós viemos aqui. Pode parecer uma provação. Sabemos o quanto é difícil para algumas famílias, para algumas pessoas, passarem por essa experiência de não serem aceitos, de receberem maus tratos. Nós sabemos o quanto isso, e oportunizando essa temática, né, da família como agente educadora do espírito, esse período que estamos hoje nessa experiência de fique em casa, conviva com seus familiares, muitas pessoas estão em dificuldades, porque antes não se encontravam, antes não permaneciam juntos, mais do que alguns minutos ou algumas horas. Muitas vezes até por obrigações, seja para o jantar, para o almoço, para o descanso, mas agora estamos numa experiência que, claro, é infinitamente sabendo que a gente sabe quando isso vai terminar ou como isso vai se dar, é fato que é uma experiência diferente. Quantos pais não tiveram essa experiência de conviver com os filhos pequenos, adolescentes, já adultos, num clima de total respeito? É fato, e sabemos daí das estatísticas, o quanto a violência doméstica cresceu nesse período do fique em casa, nesse período de recolhimento e afastamento social. Quantas pessoas se escondiam nos seus trabalhos, quantas pessoas iam para os seus empregos para se afastarem das suas famílias. Porque muitos têm essa experiência negativa, porque nós vamos dizer que família, dentro desse antagonismo, não seja aqueles que vamos só receber do outro aquilo que gostaríamos de ouvir. Muitos irmãos, muitos pais, muitos parentes nos dizem coisas duras. São aqueles que, às vezes, espantam a nossa capacidade de entendimento, dizer, mas como é que essa pessoa pode me dizer dessa forma isso? Não é? Aí nós vamos entender o quanto que isso que os espíritos orientam a Kardec, Kardec nos trouxe, né? Uma afeição recíproca. Quantos espíritos... E olha, está no livro dos espíritos, e assim a gente não se recorda totalmente das perguntas e respostas, mas existe lá uma delas em que os espíritos respondem a Kardec assim, que para melhorarmos, bastaria até muito pouco esforço. Poderíamos ter algo em nós que nos motivássemos a entender no outro que hoje eu me faço educador do outro. Hoje eu me faço, seja como irmão, como filho, um educador. E qual é a mensagem? Nós sabemos que não existe um modelo de família que se complete totalmente, né? Hoje os modelos sabemos pai, mãe, filho, mãe só com filho, pai só com filho, só com os avós. Ou seja, os modelos de família, né, eles são os mais diversos nos nossos tempos de hoje, né? O importante não é o laço da matéria que define quem é no seu papel, mas o laço de afeição, de afetividade que une esses seres, aqui e depois. Não é? Vamos imaginar que a sua, a minha, toda a nossa família, de todos que estamos ouvindo aqui, tenhamos almas simpáticas uns aos outros e comunhão de ideias que podem nos prender, nos unir, agora e no futuro. Vamos construir isso mentalmente para ver o quanto seria agradável, o quanto seria oportuno nós termos essa facilidade de termos pessoas que comungam nas nossas ideias. Mas é justamente esse, ou essa seria a proposta, de que a família seja esse agente educador, para que esses sentimentos se perpetuem ao longo, né, das nossas vidas. Hoje a experiência que eu posso ter como filho, eu sou o 7º de uma família grande, com os meus pais, o que eles me ofereceram e ofereceram aos meus irmãos,
né? Todos os meus irmãos casados com as suas esposas, os seus filhos, já os seus netos, eu com os meus 3 filhos, a minha esposa e já mais uma netinha, nossa família de afeição, que são, ou que é essa constelação de afeições que Clarencio nos fala, é para isso, né? Quando imaginamos o quanto isso pode ser cada vez mais grandioso, isso nos enobrece, isso clareia a nossa mente, isso nos faz feliz, né? Agora, é fato, e de fato, nós estamos num mundo de provas e expiações, aonde, para muitas pessoas, a convivência com pessoas que são antagônicas ao que eu penso é uma dura realidade. Mas, se abrirmos o leque da nossa compreensão, se abrirmos a nossa mente para isso, nós vamos, sim, melhorar. Eu escolhi também, para que a gente pensasse sobre família, aquele livro Pensamento e Vida, né, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que o livrinho bom, né? Livrinho no sentido assim, afetivo, devo dizer, né? Porque ele é pequenininho, né? Realmente ele é bem, vamos falar assim, bem pequenininho, né? De um tamanho pequeno, esse aqui de uma capa antiga ainda. Mas Emmanuel vem nos propor nesse livro uma forma de um projeto de reencarnação. Como é que seria poder reencarnar? Como é que seria o plano traçado? E esse livro, nos capítulos 11, 12 e 13, ele vem falar de coisas muito importantes para a gente. O capítulo 11 é sobre o berço, o capítulo 12 é sobre a família e o capítulo 13 sobre os filhos. É muito longo, né? Os capítulos são muito bem trabalhados, mas nós deixamos aqui alguns reflexos para a gente pensar, que é o seguinte: de conformidade com a regra. Primeiro que Emmanuel diz que existe uma regra para a reencarnação. Nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós honrar com trabalho digno de restauração, melhoria e engrandecimento. É um livro que é de forma incansável para se estudar. Ler, reler, repensar, meditar, porque ele diz que o mundo, o berço que nós estamos, é o reflexo das nossas necessidades. Olha que importante isso, né? O reflexo das nossas necessidades. Então eu não estou, por acaso, numa reencarnação aonde eu poderia me dar, já que eu sou rechaçado, já que eu sou excluído, já que eu não sou bem-vindo, eu me sentindo assim, eu vou dizer o seguinte: qual é a grande oportunidade que eu estou tendo enquanto espírito, reencarnado nessa família, que me oportuniza esse crescimento? É fácil ter esse raciocínio? Não. Mas com a visão espírita, com a visão imortalista, nós vamos entender que Emmanuel diz assim: na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos. Olha aqui, fomos trazidos por beneplácito da nossa necessidade, ou então fomos atraídos. Não teria outra forma de ser senão nessa família. Né? Quantas vezes tentamos imaginar assim a mínima condição, assim, que passasse um raio de luz na nossa cabeça, na nossa mente, para a gente poder entender sobre programação reencarnatória. Imagine você, Augusto, né? Cada um de nós, todos que estão nos escutando aqui, acompanhando o raciocínio, imaginemos assim o trabalho que dá de reunir papai, mamãe, primeiro irmão, segundo, terceiro, né? Nas famílias hoje com menor quantidade de filhos, mas vamos imaginar assim, no tempo, no espaço, dentro da necessidade de um espírito, existe uma programação reencarnatória para você, Augusto. Especial para você. Especial para mim. Especial para todas as pessoas. Existe um plano que ele diz o seguinte: não fomos colocados numa vida em família por acaso.
Emmanuel diz que nesse campo de necessidades que fomos trazidos ou atraídos, é a justa recomposição de nosso destino perante o futuro. Por isso que família é ponte. Por isso que família nos auxilia na nossa reeducação moral, espiritual. Quantas famílias não têm a abastança material, não têm, assim, todas as suas necessidades materiais atendidas, mas tem ali dentro um laço afetivo que se torna, assim, delicioso de ver. Quantos pais e mães controlam as suas necessidades em trazendo, às vezes, um pouco de alimento por vez de alimentação diária ou de necessidades diárias, mensais, anuais, com pouca coisa. É uma vida regrada com pouca coisa. E ali dentro tem união. Então nós notamos, aonde muitos argumentam, que essa minha casa, essa minha vida não tem nada, né? Falta tudo. Mas não pode faltar o pão do amor. E até mesmo para muitas famílias que são abastadas, que têm os recursos atendidos conforme as suas próprias necessidades, também existe afeição, também existe amor. Os dois lados também errados da situação falta pão e também falta amizade. Há uma luta terrível, diária. E assim também nas famílias abastadas. Não tem afeição, cada um para si, né, ou por si. No capítulo 12, Emmanuel diz que a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Quando a gente lê isso, a gente tem que pensar muito, Augusto, porque, olha, é o centro essencial de nossos reflexos. E o que é o reflexo? Né? A esteira desses reflexos. É como eu penso, é como eu vivo, é como eu ajo. Né? Esse é um ponto de alta importância. Porque seria necessário um esforço e um ensaio de autoeducação agora para que a gente possa, no porvir, saber mais e cuidar de mais pessoas que poderão estar ao nosso derredor. Nós sabemos que aquela frase, né, que não adianta ser só espírita, precisa praticar a ideia espírita. Né? Muitos analisam de nós, por nós, às vezes, numa mesma casa, não existe, né, comunhão de pensamentos na condição de conhecimento e aceitação do espiritismo, que é a nossa doutrina, é o nosso consolo, e nós às vezes queremos pregar, né, a ferro e fogo essa ideia, aonde aquele que vai nos julgar com certeza e com todo direito, mas é isso que é a experiência que o espiritismo te ensina? Impor aquela consciência, a situação que ele ainda não entendeu? Ou seria nós, enquanto espíritas, com a visão imortalista, fazermos um ensaio de amorosidade? Porque é fazer um ensaio. Não é? Nós não estamos prontos e acabados para isso. Mas imaginemos nós o quanto que a gente pode ensaiar isso. E a cada vez mais, e talvez com o passar do tempo, se eu não fui bom ontem, se eu não fui tudo aquilo que eu gostaria de expressão de afetividade, de amorosidade, de compreensão, eu posso começar agora. Eu posso fazer esse trabalho comigo. Porque muitos de todas as lives, e tem um assunto falando sobre melhoria e autoconhecimento, todos citamos, né, o Livro dos Espíritos, na sua questão 919, Conhece-te a ti mesmo, que é o ensaio que Santo Agostinho nos dá, não é? Conhece-te a ti mesmo. A partir de que momento eu posso passar a me conhecer? De um recolhimento na doença? De um tempo em que eu tiro para eu mesmo poder fazer essa meditação? Porque, vamos dizer assim, o dia a dia nosso, nós não notamos
que nós deixamos a água correr, né, como se diz, ladeira abaixo, no automático. Essa pandemia tem servido para muitas pessoas fazer uma análise de si mesmo. Serviu para mim. Não é? Qual é ou quais são os reflexos que eu tenho? De que forma eu posso mudar o meu comportamento? Porque Emmanuel diz assim, reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Acreditando na reencarnação, nós somos o reflexo hoje daquelas experiências que fizemos no passado. Quando alertamos para isso, a gente fica assim, puxa vida, como é que eu fui no passado, né? Você não precisa conhecer o seu passado. Basta que você se analise hoje. Aí nós vamos encontrar as nossas condições boas e as nossas condições menos boas. Porque ninguém é mal em si mesmo, no sentido de mal. É porque ainda não conheceu o que é bom, ainda não praticou o que é bom, ainda não sentiu aquela essência profunda, perene, né, do amor. Olha o que Jesus disse, né? Minha mãe, meus irmãos, todos que estamos aqui, se fizermos a vontade de Deus, somos unidos. Eu não preciso de religião para definir que o meu comportamento é A ou B melhor de quem não é A ou B. Espiritualidade, quantos já dissemos, quantos já estudamos sobre isso, que não tem nada a ver com religião. Espiritualidade é algo que eu experimento no meu dia a dia, para que a gente possa ver a alta importância que é a experiência. E para eu reencarnar, eu preciso de uma família, pai e mãe. É tão interessante que, né, recebemos dos nossos pais aquelas medidas iguais, né, dos nossos cromossomos ali. Olha, até isso na sabedoria de Deus, nem pai é mais importante, nem mãe é mais importante. Mas o que eles fazem na educação, né? Se hoje eu não tenho filhos, ontem eu posso ter tido nas outras reencarnações. E se eu não tenho nessa, eu posso ter nas outras, porque a família é universal. Que experiência é essa, né, em treinar em sermos irmãos, irmãs e pais? Que professor é o melhor entre irmão, pai e filho? Não é? Não tem, cada um contribui com um pouco. Olha, veja aqui no capítulo 12, né, onde o Emmanuel fala sobre a família. E aí eu perguntei, antes de ler o que Emmanuel fala, né, eu perguntei a um amigo, me fala aí, né, em poucas palavras, o que você entende sobre esse tema, né, a família como agente educadora do espírito. Ele me disse assim, quem ama, cuida. Maior agente da educação transformadora é o amor. Amor na família, para com todos, não é algo fácil de se construir, mas ao conseguir se torna perene. Aí puxa vida, né? Que contribuição. Ao conseguir, é para sempre. Não tem jeito de amando e conhecendo hoje o amor, isso se perder depois. Porque se eu passo a te conhecer, passo a gostar de você, passo a lhe amar, não só conhecer, mas amar. Porque atrás do amor, ou acompanhado com amor, tem um respeito. Não é? Muitas vezes eu posso discordar de você, de qualquer... Eu estou usando você porque você está interlocutando e mediando comigo aqui. Pode usar. Né? Me permita isso. Né? Mas quando eu entendo como você funciona, eu estou bem. Eu não tenho que duvidar mais. Não é? Muitas vezes, às vezes eu até duvido da pessoa, daquela situação, uma ou outra, mas nada me tira a minha ligação amorosa com aquela pessoa. Né? Quem ama, cuida. Não é? Emmanuel vem falar para nós, ele diz assim, temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer. Olha, tecer. Ponto a ponto. Como que se tece alguma coisa? Ponto a ponto. Não é? Porque é ponto a ponto
que dando a ligação, os elos de uma família que se constrói no amor, não tem jeito de se perder, não é? Aí Emmanuel diz assim, e a alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido. Amor tem que experimentar. É tão interessante que uma vez uma pessoa, num diálogo fraterno, ele disse assim, eu tento amar aquela pessoa, mas eu não dou conta. Aí eu disse assim, você está mentindo para você mesmo, você já a ama e não quer assumir. Aí a pessoa falou assim, você acha? Eu falei assim, é a minha opinião. Porque eu tento, olha, não existe, não tem, isso é algo que, se você já está começando a falar que tenta amar aquela pessoa, apesar das diferenças que ela te oferece na convivência, ora, é claro que você já ama essa pessoa. Porque senão você nem elucubrava, senão você nem pensava a respeito disso. Não é verdade? Emmanuel diz, por intermédio do amor louvavelmente vivido, tem que experimentar. Mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade. Ora, se um filho nos causa desgosto, né? Se um parente nos causa desgosto, um irmão, um pai, e nós sabemos que cada ser é um ser em si mesmo, né? Cada ser é um ser capaz de conduzir a sua vida e fazer dela uma grande experiência. Ora, muitas vezes nós estamos unidos por aversão, né? Já falamos nisso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nas quais recolhemos de volta. Então eu gosto, Emmanuel, porque dizem que Emmanuel parece assim, me perdoem a comparação, mas uma cebola ou algo que cada vez que você tira uma casca, tem algo mais para você tirar ali de dentro. Né? São círculos que você desenvolve numa análise e que você diz assim, clichês inquietantes de nós mesmos. Eu não tenho que achar ruim com o outro, não. Eu tenho que buscar o que me incomoda. Clichês inquietantes, no reflexo, na esteira das reencarnações, esses clichês que trouxemos no nosso dia a dia. Não é? E como é que Emmanuel fala que eu posso desfazer esses clichês ou essas algemas? Nós sabemos que muitas reencarnações são dolorosas, muitas reencarnações trazem terríveis experiências no sentido assim, de dor, de dificuldade, não é? Agora ele diz que para desfazer isso, só à custa de trabalho, sacrifício, paciência e humildade. Vamos repetir? Trabalho, sacrifício, paciência e humildade. Qual mais forte eu tenho? Sacrifício, paciência, estou disposto ao trabalho, humildade. Talvez essa, eu até tenho paciência, mas eu não tenho assim humildade de assim, sabe, de aceitar o outro. É para experimentar. É o ato sublime da experiência na carne. Reencarnação é isso. Não foi isso que Jesus disse a Nicodemos, o doutor da lei, que o procurou à noite em escondido, para saber sobre essas coisas. E Jesus diz a ele, é necessário nascer de novo. Jesus deixou claro isso na conversa com Nicodemos. É necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Então vamos reencarnar a água e a renovação do Espírito que vem acompanhando, seja uma reencarnação de 1 minuto, 1 dia, 100 anos. É uma experiência. Recursos novos que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetível de anular os efeitos de nossa conduta anterior. E Emmanuel, muitas vezes, ele é assim, emblemático, né? Ele nos ajuda muito no raciocínio em dizer assim, uma conduta anterior conturbada e infeliz.
Quantas pessoas hoje, né, desenvolvem atitudes conturbadas e infelizes? E que na esteira das reencarnações estaremos de novo voltando a esse ponto para poder avaliar o que é necessário dentro da nossa reforma. Porque Deus não tem relógio, Deus não marca a hora. Somos nós que desfilamos pelos fios das reencarnações, da nossa imortalidade, para aprender muito ou pouco. Né? Muitas vezes ficamos ansiosos, mas... E no capítulo 13, para que a gente possa deixar um pouco desse espaço do tempo aí para alguém que queira fazer algum comentário, ele diz que os filhos, as crianças confiadas na terra ao nosso zelo, são portadoras de aparelhagem neurocerebral, completamente nova em sua estrutura, à feição de uma câmera fotográfica devidamente habilitada a recolher impressões. Essa criança que nos foi colocada, ela não veio só para um aprendizado de agora. Ela era um espírito anterior que ficou observando o nosso comportamento e que, vinculados a nós, que seriam trazidos ou que nós o atraímos para que ele pudesse aprender. Emmanuel fala o que é uma câmera fotográfica, né? É aquele clichê que ele pica, ele pesca, né? Ele configura. E nós sabemos que a reencarnação, ela se completa de imediato aos 7 anos. Então os pais, os parentes, os amigos, os irmãos, os educadores, estão ensinando essa criança alguma coisa. E que para preservar de todo o risco de não se tornar uma pessoa que seja intolerante, uma pessoa que não seja agressiva, ela precisa receber amor e compreensão, ela precisa receber uma educação que a comporte dentro das suas necessidades materiais, seja pela abastança ou pela falta, e pelos valores espirituais que farão dela um ser melhor. Né? É o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que fizestes do filho confiados à vossa guarda. Porque o filho ali não é só o filho, são os filhos da afeição, com quem que eu convivo. Muitas vezes eu tenho medo daquele menino que está na rua, pedindo dinheiro ou flanelinha e etc. Ele é um filho de alguém. Ele pode ser meu filho. Pode não ser um filho que será congênito, né? Um filho genético, mas vai ser um filho da minha sociedade, vai ser um filho de alguma forma em que eu possa ajudar. A família oportuniza, né, a aprendizagem. Então nós temos que ficar muito atento aos padrões de atitude que nós transportamos aos nossos filhos, para que depois a gente não fale assim, nossa, quem é que ensinou isso a esse filho? E se a gente parar um pouquinho para pensar, a gente vai ver que fomos nós mesmos, né, que ensinamos ele daquela forma. De forma geral, o que a gente fala nas nossas demonstrações de amor, não é esse esforço que a gente precisa de trabalho para cuidar dos filhos com fraternidade e com ordem. Não podemos deixar esses filhos à mercê de qualquer situação. É necessário corrigir, corrija com amor, com educação, com bondade. Hoje eu posso fazer uma análise que, se eu tivesse os meus filhos hoje, eu, de alguma forma, não faria muitas coisas que eu fiz. Mas era naquele momento que eu tinha, o que eu sabia, eu trataria talvez de uma outra forma os assuntos. Mas hoje eu posso pensar assim. Né? Então, só para que a gente entenda qual é essa função educadora da família, como agente educadora, eu escolhi aqui para deixar uma mensagem, para a gente pensar o seguinte. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para as perfeições dos outros e perdão das ofensas. Não é isso a expressão do amor? Olha o esforço que nós temos que fazer, né, para sermos indulgentes com as imperfeições. O espírito que vem a se reeducar conosco, ele não vem pronto, ele virá cheio de imperfeições. Caberá a nós a educação, benevolência para com todos.
Qual é o ensaio que efetivamente eu faço dentro da minha benevolência? Porque às vezes eu quero fazer caridade do lado de fora de casa, aonde o meu principal espelho é o meu filho. Né? Perdoar a ofensa, perdoar aquilo que efetivamente eu ainda não entendi como é que funciona na cabeça dele. Porque enquanto criança a gente vive ali, mas vai chegando a adolescência um pouco mais diferente, e já eu tenho filhos adultos, e que eu faço um esforço enorme, confesso aqui, de dizer o seguinte, eles cresceram, mas eu ainda fico relutando, eu acho que, né? Mas experiência é uma experiência, né? Então eu gostaria de dizer que essa ponte, esse agente, é a gente poder compreender a resposta, né, de como Jesus entendia a caridade. Porque não se fala de caridade material, é caridade no seu sentido único. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições e perdão das ofensas. Esse é o ensaio da família, né? Esse é o ensaio que a gente pode fazer bem feito hoje. Perfeito, Léo. Acho que mais claro que isso, muito difícil, né? Mas para a gente tentar utilizar esses últimos instantes que nós temos aqui, a nossa amiga, deixa eu localizar, Leila, contribuiu aqui com a gente e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que ela colocou. Ela crê Sim. que o amor é realmente o agente educador da família. E aí ela fala que mesmo sem ter consanguineidade. Sim. Porque se a gente disser hoje, eu sou o filho de um casal com 6 irmãos, muito pouco, não é? E eu já diminuí ainda, eu tenho só 3 filhos. Eu queria ter muito mais, mas a Carmélia falou que não, chega, tá bom. Mas é porque nós não podíamos ter mais, ela teve as suas necessidades. Olha, veja que mesmo sem consanguinidade, eu não posso ter a afeição legítima desse processo de construção com as outras pessoas. Eu não preciso ter sangue. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz isso. Basta que eu tenha afeição. Quantas pessoas encontramos, e alguns dias atrás, em nossos encontros, não foi isso que nós conversamos? Exatamente. Que muitas vezes a gente fala assim, eu tenho muito mais afeição e afetividade por o outro amigo do que pelo meu próprio irmão. O que nós trouxemos ali um desafio para a gente pensar? Não seria isso um egoísmo da nossa parte? Porque está faltando um esforço de compreender o outro como ele é, sendo irmão consanguíneo? Não é? Então, assim, a pergunta da nossa querida amiga aí, que nos fez isso, porque quem é que vai nos dizer ou nos garantir que, olha, esse que você construiu como amigo hoje, amanhã na próxima reencarnação vai estar na sua vida como um irmão verdadeiro? Foi um ensaio perfeito, né? Fizeram como amigo, aí chega lá, vai se odiar? Não vai, vai ser aquele love total, né? Aquele amor profundo, né? Somos todos uma grande família, universal. E aí, nesse mesmo estudo que você comentou, e a gente falou também sobre como nós vamos conseguir fazer o bem aos irmãos que estão fora de casa, se não conseguirmos fazer dentro de casa também, né? Perfeito. Eu estava vendo aqui e eu digitei assim, né? Frases sobre família. Que é bom isso, né? A gente ficar lendo versinhos curtinhos. E o arcebispo da Igreja Anglicana, Desmond Tutu, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1984, na luta contra o apartheid, né, na África do Sul, ele diz uma coisa tão bacana que eu, assim, queria repetir aqui. Você não escolhe a sua família. Ela é um presente de Deus para você, assim como você o é para ela. Quer construir uma família? Porque olha que legal que o Desmond Tutu disse. A sua família é um presente de Deus. Você recusaria um presente no dia do seu aniversário? Difícil, né? A pessoa vem te dar um presente. Muito difícil, né? A pessoa vem te dar um presente
Não, não quero não, obrigado. Hoje é o dia do seu aniversário. E, aliás, hoje é muito... hoje estamos comemorando o dia do amigo, né? Exatamente. Então, a sua família, ela é um presente de Deus para você. A minha família é um presente de Deus. Olha que fantástico isso, né? E, Léo, quando a gente entende enquanto espíritas, né, e nós sendo espíritos, a gente entende que a responsabilidade, né, por esse desenvolvimento, melhoramento, né, vem de cada um de nós. É claro que os pais, né, são responsáveis completos pelo como esse espírito vai se consolidar, como você muito bem disse, até os 7 anos a gente é construído, né, pelo meio em que a gente se Sim, encontra. Mas como você muito bem disse também, temos a família que merecemos e precisamos. Então, quando a gente já atinge o grau de maturidade suficiente para entendermos qual é o nosso papel familiar, mesmo nós, enquanto filhos, né, irmãos, primos, temos a nossa responsabilidade individual do melhoramento do grupo como um todo, né? E nós, ainda mais perfeito. enquanto espíritas, sabemos que, mesmo filhos, temos uma responsabilidade solidária para com todos eles, porque nós sabemos que a família é uma chance, né, de uma recuperação, né? Como se a gente fizesse o ano e o ano não tivesse sido muito bom, e falasse, não, vou te colocar agora num círculo que você vai recuperar, você vai reparar tanto algumas provas de nós para com os outros, quanto os outros para com a gente também, né? Perfeito. É um modelo sendo construído, né? É um modelo de fato, é muito interessante isso que você acabou de falar, que existem famílias que estão assim, quem vê do lado de fora, fala assim, nossa, que família exemplar, né? Tudo certo. Ok, existe mesmo famílias que estão completas hoje, que estão passando ali, não que não vão passar dificuldades diferentes, mas o modelo organizacional, mental daquela família é de equilíbrio, né? É uma experiência diferente. A gente sabe que é mais raro, mas conheço algumas famílias que têm esse modelo já conquistado já. Exatamente. E para a gente finalizar aí, né, contribuição do nosso querido amigo Helder Canta, né, e os animais e a natureza. Devemos considerar as outras espécies como membros da nossa família universal e amá-los como irmã e os filhos. Até que ponto o amor pelos animais pode passar do ponto? Olha, o Helder é uma alma querida, né? Meu sobrinho e morou comigo muitos anos, estivemos juntos assim por longos anos, juntos mesmos. A visão que nós temos sobre esse amor universal dentro de uma família universal e de todas as espécies, eu preciso amar e respeitar. Até que ponto existe passar do ponto em ter uma devoção ou um respeito enorme por os animais? Eu acho que cada pessoa é de uma forma, cada pessoa respeita de uma forma. Agora, para mim, eu acho que sim, nós temos que considerá-los como família universal, entre um aspecto de ascensão espiritual que cada um terá, ou dentro vamos falar assim, da escala, né, filogenética, dentro daquilo que é a sua própria evolução, eu acho que, na minha visão, eu tenho sim que respeitar, né? Eu posso não dizer que às vezes talvez é onde ele fala entre aspas aí passar do ponto, né? Devoção no sentido de respeitar o animal, cuidar do animal, já que você quer tê-lo em casa, etc., é ponto certo e correto, né? Nós sabemos que em alguns instantes as pessoas parecem confundir, né, que é muito mais importante, às vezes, cuidar do seu animal do que cuidar do seu filho. Existem problemas, tanto é que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, coloca lá, quantos pais têm mais, vamos falar assim, tempo para educar as árvores do seu jardim do que educar os seus filhos. Então é um ponto de atenção, né? Eu posso ter sim todos para comigo, dentro do amor e respeito. E é cada um, né, dizendo a si mesmo qual é a ligação que eu tenho, né, com o meu filho, qual é a ligação que eu tenho para que eu possa construir isso, né?
armá-los como irmão e irmãs e filhos, eu entendo que sim, são os nossos, aqueles que convivem conosco. A natureza é criada por Deus, então merece todo o respeito possível, né? Exatamente. E a minha mãe está fazendo uma contribuição aí também, falando que chamá-los de filhos é certo? Olha, é difícil a gente falar assim, ai, filhinho do meu coração. É afeição, é afetividade, né? Talvez não na mente dessa pessoa não quer dizer que ele o cuide como um verdadeiro filho, né? Espero que não seja assim, mas talvez pela condição de ter aquele animal ali como um agregado da família, né? E o quanto é alegre ter, sim, um animalzinho em casa, né? Então, infelizmente, estamos chegando ao fim da nossa live. Agradeço de coração, Léo, pela contribuição valiosíssima, pelos estudos que tem feito aí, e a gente espera que nós tenhamos novas chances, né, de estarmos juntos mais uma vez. Vamos marcar, sim. Para mim foi uma alegria, foi uma experiência muito legal. Espero que a nossa análise aqui não tenha criado constrangimento a ninguém, e o fato que a gente quer aqui é desdobrar o pensamento em torno da nossa família, quem são os nossos filhos, quem são os nossos irmãos, né? Responder a pergunta de Jesus, né, quando ele disse, né, a todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então eu acredito que é um ensaio, né? Eu gosto de pensar que família é um ensaio, então eu preciso, para chegar ao ponto de tirar nota 10, eu vou ter que trabalhar muito, né? E espero que eu consiga, em muitos momentos, nas minhas reencarnações futuras, nascer com esses que são os meus pais, foram os meus pais, são, né, no mundo espiritual. Murilo, Maria de Lourdes, os meus irmãos todos, com toda a nossa família, com minha esposa, com meus filhos, minha netinha, né, a Alegria, a Letícia. Então eu me sinto muito feliz pelo convite, por eu poder estar trabalhando aqui um pouco. Espero que a gente, né, consiga fazer esse trabalho de divulgação da doutrina espírita com alegria no coração sempre. Assim seja, que possamos ser mais úteis ainda, né? Com certeza, a utilidade é tudo. Obrigado, Léo. Obrigado, amigos que estiveram aqui com a gente. Quem não conseguiu acompanhar desde o início, vamos subir a live para o IGTV do Instagram e para o canal YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho, tá bom? Abraço a todos, pessoal. Deus lhes pague por tudo. Amém. Amém. Que seja.